Sejam todos muito bem-vindos ao Zcast, onde falamos tudo sobre zumbido. Eu sou Sandra Bastos, médica otorrinolaringologista em São Paulo. E eu sou Lígia Morgante, médica otorrinolaringologista em Belo Horizonte. Hoje temos o prazer de receber o doutor Arthur Castilho, médico otorrinolaringologista, professor livre-docente da Unicamp e atual presidente da Associação Brasileira de Otologia. Bem-vindo, Arthur. Tudo bom com você? Tudo bem, tudo bom comigo. Obrigado. Então, vamos lá. Começando, então, com a nossa primeira pergunta para o nosso convidado, doutor Arthur, como especialista em doenças do ouvido, nós gostaríamos que você nos falasse se é comum no dia a dia do consultório a queixa de zumbido associada a doenças que causam perda auditiva. Olha, essa é uma das perguntas mais importantes, talvez, desse teste. Sim, o zumbido, ele é uma queixa que os pacientes nos contam muito no consultório, independente de perda de audição, mas principalmente quando você tem como base da doença a perda de audição. Então, os pacientes vêm contando zumbido e às vezes nem sabem que tem perda de audição, e é na história ou nos exames que nós fazemos que a gente consegue extrair que tem perda de audição, e aí a base da doença, então, é a perda de audição que levando ao zumbido. Exatamente. E na tua experiência, Arthur, fala para a gente o que aparece mais para você de doença, assim? O que você vê mais na posição de otologista que aparece mais para você? Que diagnóstico você dá mais, assim, para os pacientes que você vê? Olha, Sandra, muitas são as doenças que primeiro levam à perda de audição, e consequentemente ao zumbido, que é o foco do nosso bate-papo hoje. E dessas, a gente tem uma gama grande. Mas, por exemplo, a gente tem pacientes que têm perda por envelhecimento natural das células da audição, na presbiacusia. A gente tem pacientes que têm doença chamada doença de Meniere, que pode ter perda de audição associada. Uma coisa que a gente tem visto, talvez com a maior frequência nos últimos 5, 10 anos, é a otosclerose, uma doença degenerativa da parte interna do ouvido, que também leva a perda de audição e, consequentemente, zumbido. A gente não pode deixar de lado também as causas recreacionais, que são muito importantes hoje em dia, por inadequada a ruído. Ou seja, os jovens estão expostos a ruído de maneira muito intensa, seja usando seu fone de ouvido, seja escutando música alta ou indo num show. Isso pode lesar a audição e levar a zumbido. Talvez esses pacientes com perda recreacional sejam um grupo que está aumentando de maneira importante e que a queixa de zumbido é muito latente. Assim, eles reclamam muito do zumbido quando perdem a audição. Uhum. Perfeito. Em relação a esse grupo, né, doutor Arthur, os jovens que têm tido esse tipo de lesão e perda auditiva, o interessante e até desafiador é que eles não percebem a perda auditiva, porque geralmente são perdas ainda iniciais, né? E aí o zumbido vem como um sintoma aí que causa muitas vezes um desconforto importante, né? Exato. Legal. E agora, sobre outra doença, uma das doenças que você comentou, a otosclerose, conta um pouquinho para a gente como é que é feito o tratamento e se com o tratamento se observa uma melhora, além da audição, do zumbido também. Olha, a otosclerose é um tema tão importante, apesar de ser tão antigo e tão estudado, que a Sociedade Brasileira de Otologia está aprontando uma publicação que chama Task Force, que é uma publicação que junta níveis de evidência nos diversos tópicos do tratamento, dos tratamentos, aliás, do diagnóstico, de tudo que existe em otosclerose, para que seja um guia para o otorrinolaringologista em geral, para usar isso no seu dia a dia. O tratamento da otosclerose, ele basicamente se faz de 3 maneiras. Ou você pode fazer com amplificação do som convencional, usando aparelho de audição, ou você pode fazer com cirurgias que reabilitam a perda de audição, e aí subdivide, por exemplo, desde a estapedotomia, da estapedectomia, que são cirurgias bastante tradicionais, passando por prótese de ancoramento ósseo para casos bastante específicos, em alguns poucos casos em que você tem perda profunda, há implante coclear também. E o terceiro pilar para tratamento de otosclerose, que na verdade não faz com que você restabeleça a audição, mas impede a pior, são medicamentos que podem ser ingeridos visando a parada da evolução da otosclerose. Basicamente são esses 3 grupos.
Quando você melhora a audição, principalmente nos tratamentos cirúrgicos, na estapedotomia, estapedectomia, e como eu falei, alguns casos próximos, ancoramento ósseo e implante coclear, normalmente a melhora do zumbido é clara. Os pacientes reportam de maneira muito que o zumbido melhora. Então, é aquela velha máxima, né? Quando você melhora a audição, isso tende a fazer com que o zumbido caia de importância ou de percepção, ou mesmo, né, o handicap do zumbido, ele por si só cai. É excelente. E, nossa, vou voltar à questão aí do recreativo, porque realmente isso aí é muito presente, né? Eu quero juntar, na verdade, essas duas condições, porque, assim, não só o uso crônico de fones de ouvido, como também exposições recreativas de intensidade sonora, assim, muito alta, né? Tipo rojão, até fogos de artifício, né? Isso tudo pode levar a perdas agudas, né, da audição, e daí o que eu sempre gosto de falar, na verdade, para o paciente é assim, quando você tem uma perda aguda, o zumbido vem imediatamente, tipo, junto com a perda aguda, né? Quando você tem uma perda que ela é lenta, né, que é o que acontece aí muitas vezes na autoesclerose, né, aí isso muitas vezes tem diferença do momento que aparece, né, a perda de audição e o zumbido, né? E se a autoesclerose ela é mais rápida, daí o zumbido pode acompanhar junto, né? Mas aí, voltando para essa coisa recreativa e de uma perda mais aguda, onde você tem ali o zumbido iniciando também subitamente, qual a tua experiência? Assim, eu sei que você não sei, no consultório, se você recebe esses quadros agudos de perda, Arthur, mas, assim, como você também está vinculado à universidade, eu não sei se eles aparecem mais até, né, na Unicamp, mas me fala, assim, né, se a gente comparar, assim, genericamente, os pacientes que têm perda, que são as perdas graduais, de perdas agudas, como que você enxerga a participação do zumbido nessas duas condições? Então, uma coisa é a perda recreacional progressiva, que é o mais comum. Então, a exposição inadequada ao uso de headphones, por exemplo. Isso, como foi falado, é difícil perceber no começo porque é lento e progressivo. E a gente vai perceber para frente na vida de um adolescente, lá com 30 anos, 30 e poucos, 40, já a perda de audição que pode se sobrepor um pouco ainda mais para frente com presbiacusia. Isso é uma coisa. A outra são as perdas agudas por trauma acústico mesmo, né? Então, você ficar muito próximo a uma caixa de som num show, você ficar exposto a uma bateria num show, ou você ficar numa festa onde tem um rojão que explode. Aí você já passa por uma fase de trauma acústico, de perda abrupta da audição, em que você não tem mais o TTS, né, aquele Transitory Threshold Shift, e você vai ter uma perda definitiva. Normalmente, esses pacientes reclamam muito, porque o aparecimento do zumbido e da perda de audição é abrupto. Então, não há um tempo de adaptação do sistema nervoso central e normalmente a intensidade é muito elevada, porque nesses casos a perda costuma ser elevada também, né? A intensidade da perda, né? São perdas severas ou às vezes profundas que se estabelecem nesses pacientes. E isso, na verdade, não muda. No final das contas, o tratamento vai ser aquilo que a gente tem, ou é a amputação, ou prótese de ancoramento ósseo, ou implante coclear, ou eventualmente, se for o caso, não fazer nada e o paciente pode seguir a vida do jeito que ele achar mais adequado. Mas o que nós temos que fazer como profissionais de saúde é apresentar esse portfólio de tratamento para ele. Ou seja, o cuidado com a audição, antes de tudo, é o mais, assim, importante, né? Mesmo que muitas vezes o paciente é, é, não veja dessa forma, né? Então, dando seguimento aqui para a nossa próxima pergunta, outra doença que também você colocou, Arthur, foi os quadros de infecção, né, otite média crônica. O tratamento da otite média crônica, cirurgicamente falando, ele visa primordialmente controlar aquele processo inflamatório crônico, né? E a gente sabe que nem sempre é possível preservar a audição. Você percebe que existe uma demanda pelo tratamento do zumbido também nos pacientes que procuram com essa questão específica da otite média crônica? Sim, a otite média crônica é um tema aqui no Brasil ainda muito prevalente, porque nós temos uma parcela razoável da população com baixo acesso à saúde e com cuidados sanitários inadequados desde a infância. Então, isso leva a um contínuo
evoluindo desde otite média crônica simples, que é uma perfuração do tímpano, para otite média crônica supurativa, onde já é um quadro infeccioso pior, ou realmente até colesteatoma. Esses casos, todos eles são cirúrgicos, no foco para combater a infecção. Como sequela da própria infecção ou derivado, dependendo da cirurgia que você vai fazer, você vai ter perda de audição. Então, esses pacientes invariavelmente vão ter perda de audição condutiva, mista, né, na maior parte dos casos. Em alguns casos, nós vamos fazer isso já em pacientes com perda profunda, né, principalmente nos quadros mais arrastados de colesteatoma. E aí, volta aquilo que a gente estava conversando um pouquinho antes. Os pacientes com perda de audição, eles, principalmente se for de intensidade maior, severa, profunda, eles costumam a ter queixa de zumbido. Só que o que acontece nesses casos é que a queixa infecciosa se sobrepõe em gravidade. O incômodo que você tem de ter uma otorreia, saída de secreção do ouvido crônica, é pior do que a sensação do zumbido. Então, o que acontece nessa situação? Nós fazemos a cirurgia para debelar a infecção, e aí, quando a infecção está tratada, outras prioridades aparecem. O paciente começa a se perceber de maneira mais importante que tem perda de audição e zumbido. Mas enquanto você não trata esses quadros infecciosos de maneira incisiva, a própria infecção acaba sendo a queixa principal, porque realmente é mais grave e é muito desagradável. E aí, lógico, a depender do nível de perda de audição que o paciente fica depois, o zumbido vai estar presente também, e a gente pode, ao longo do tempo cirúrgico, para restabelecer a audição desse paciente e, consequentemente, melhorar o zumbido. Perfeito, excelente explicação. Eu costumo dizer para os pacientes, né, na maioria com queixa de zumbido específico, que o tratamento deles precisa ser feito sempre em duas frentes, né? A gente precisa, e que muitas vezes são feitas de forma concomitante, é tratar a doença que provocou a perda de audição e o zumbido como sintoma, né? Mas, claro, em certas situações, um ou outro acaba sendo mais evidente, né? Acaba causando mais desconforto no caso de infecção. Com certeza, resolver a doença tem que ser prioridade, né? E agora, com relação então aos pacientes ainda que têm perdas severas e profundas, né, como já foi comentado, independente da causa, independente do que levou a essa perda auditiva severa ou profunda, os que se submetem à cirurgia do implante coclear, é comum observar também uma melhora do zumbido nesses casos? Ah, sim. Aí eu acho que é um tópico central do debate aqui de hoje, do bate-papo de hoje, porque os pacientes que têm perda de audição profunda, que são candidatos a implante coclear, principalmente se a perda foi rapidamente progressiva ou aguda, eles têm muito zumbido, né? Um exemplo clássico, por exemplo, é neurinômado acústico, né? Ou perdas súbitas, que costumam ser unilateral de causa idiopática, mas esses pacientes costumam ter bastante queixa em relação à perda de audição e ao zumbido. E quando é feito o implantar, há uma melhora importante do zumbido, porque você restabelece a audição de uma maneira quase plena, entre aspas, assim, vamos dizer, desses pacientes. Então, sim, nesses casos, há uma melhora importante da audição. Esse foi um dos argumentos, inclusive, que durante muito tempo para trás, né, durante muitos anos, desculpa, foi utilizado por alguns grupos de implante para fazer implante coclear unilateral. Implante coclear para perda unilateral é até hoje uma indicação off-label, né, fora do normal. E há uns 15 anos atrás, os primeiros grupos que começaram a fazer usavam como argumento ético para fazer implante coclear nesses pacientes com perda unilateral justamente o zumbido, que o zumbido tinha um handicap tão elevado que era justificável fazer o implante coclear para amenizar o zumbido. Hoje já não mais tem só esse argumento, mas mostra como era prevalente o argumento de zumbido nesses pacientes com perda unilateral, principalmente. Legal. É exatamente assim, o quadro fica muito mais dramático, né? Tanto em relação à perda de audição, quanto em relação ao zumbido, quanto mais agudo for tudo, né? Quando tudo isso acontece de uma forma muito aguda e repentina, né? Porque daí é como você falou, o sistema nervoso central dessa pessoa não está preparada para aquelas mudanças que foram tão bruscas, né? E agora falando um pouco exatamente da situação contrária, que é a perda do idoso, né? Que você mencionou que, né, faz parte de do grupo de pacientes que você termina recebendo no consultório, que daí a gente chama isso de presbiacusia, né? Que é a perda realmente degenerativa pela idade, né? Eu vou fazer duas perguntas em uma, assim. Qual é o nível de resistência que você tem para esses pacientes,
né, em relação a quando você indica o uso de aparelho de audição para eles, para recuperar a audição. E uma vez eles aceitando, né, o quanto que o zumbido e a audição também, né, melhoram no conjunto dessa abordagem. Olha, Sandra, a gente recebe hoje muito paciente em idade mais avançada para indicação de aparelho de amplificação sonora individual por presbicusia. Aí vem dois fatores. Muitos não querem usar ainda. Tem uma questão estética muito importante no Brasil em relação a esse fator, porque eles acham que é coisa de velho, esteticamente não, eles acham inadequado, embora nossa função como profissional de saúde seja convencê-los do contrário, que é importante usar, seja pela amplificação sonora que vai ser importante para a comunicação, como já sabemos, também para evitar a degeneração cerebral, que pode evoluir para um quadro de Alzheimer ou demência. Agora, queixa, zumbido nesses pacientes não é comum, na minha opinião. É bem menos comum a média da população, embora você possa encontrar pacientes com perdas importantes de audição. A maior parte não tem perdas importantes e a maior parte tem perdas em agudo, né, como a própria presbicusia se mostra. Então, ainda há uma preservação importante em frequências graves de som. Talvez por isso a queixa zumbido não seja tão comum. A queixa mais comum dessa população é realmente perda da discriminação do som, principalmente em ambientes ruidosos. E onde o aparelho de audição vai bem se o processo de protetização é bem feito, né? Eu acho que, na verdade, a nossa função como promotor de saúde é convencê-los e mostrar os benefícios do uso da prótese. Pode evitar, eventualmente, a degeneração para um quadro de demência e, se for o caso da presença de zumbido, certamente vai amenizar ou vai fazer com que esse zumbido desapareça. Exatamente, né? Então, esse era o ponto que eu queria para falar disso, assim, porque a gente, infelizmente, né, vê uma resistência muito grande. E uma vez eu estava lendo um livro que comparava, na verdade, agora não sei se falar o nome do livro, esqueci o título, mas ele falava da diferença que existe entre a aceitação do óculos quando comparada com a aceitação de um aparelho de audição, né? Então, a população, na verdade, a gente pode dizer até que mundial, ela tem uma aceitação muito maior ao óculos do que tem ao aparelho auditivo, exatamente pelo estigma, né, que está vinculado ao uso do aparelho como se fosse aquilo uma deficiência de fato. E a gente sabe que mas ela é para reparar e para fazer todo o ajuste, né? Então, assim, só que daí acho que talvez a gente precise de mais tempo, né? Das pessoas entenderem que isso tem importância, a audição tem uma importância tão grande quanto a visão, né? E talvez ela deixe a pessoa até mais isolada, né? O comprometimento do não reparo seja até maior do que uma deficiência visual, né? Muito bem, então nós estamos chegando ao fim desse podcast com o Arthur Castilho, né, que é um grande otologista que para a gente ele tem uma representatividade assim muito importante nacional. E antes da gente fechar, eu queria saber de vocês dois, mas perguntando primeiro para o Arthur, que é o nosso convidado, se ele tem algum comentário ou algum recado para dar para quem estiver nos ouvindo. Olha, Sandra e Lígia, obrigado por me convidarem para aqui, eu fico muito feliz. E comentários que eu posso fazer em relação ao que a gente está conversando hoje de zumbido a gente tem que ter muita atenção à saúde auditiva, como você falou, é importante escutar bem, é importante ter boa visão, e o zumbido não é algo normal. Se ele se ele está presente, você tem que procurar seu médico otorrinolaringologista para saber o que está acontecendo. Pode não ser nada, como, por exemplo, se tomar 3 cafezinhos expressos, tenho zumbido, mas eu sei que é por isso e eu sei que vai passar no dia seguinte. Mas muitas vezes você está tendo zumbido por alguma outra doença da parte interna do seu ouvido. Pode ser uma dessas que a gente comentou aí para cima no nosso podcast, pode ser que não, pode ser que seja uma outra doença, mas o fato é que vale uma análise. Hoje, se você olhar os check-ups dos maior parte dos laboratórios aqui de São Paulo, pelo menos, eles incluem exame de audiometria, justamente para verificar se tem perda de audição, e é feita uma pergunta, uma anamnese, algumas perguntas sobre a audição e sobre tontura, que são muito importantes para levar a diagnósticos que muitas vezes estão no início. E a gente sabe que sempre a prevenção é muito mais eficiente do que tratar o problema já estabelecido. Eu friso de novo o que eu falei sobre a audição e a exposição recreacional
é algo que ainda merece maior atenção da população médica e da população em geral. As pessoas estão escutando, principalmente os jovens, principalmente em intensidade muito, muito elevada. Isso vai levar a um dano irreversível da audição, que vai se apresentar em idades mais para frente, junto com o zumbido. Então, se é algo que a gente pode evitar, sempre é melhor trabalhar na prevenção. Perfeito. Bom, então vou deixar o meu recado aqui. Acho que, primeiro, eu gostaria de agradecer muito, né, a presença do Arthur aqui no nosso Zcast. O bate-papo foi muito bom, ajuda a esclarecer muitas dúvidas e, como comentário, reforçando aí tudo que você já comentou, Arthur, eu acho que a internet, as redes sociais hoje e a própria mentalidade da população vem facilitando, né, o conhecimento. Eu acho que o conhecimento é muito importante. Conhecimento, a aceitação em relação às doenças, aos tratamentos e o conhecimento, mas essa exposição recreacional tem nos preocupado muito mesmo. Então, perdas mais precoces. Resumindo, então, a importância de toda essa nossa conversa, eu acho que atenção, cuidado em relação à audição, conhecer, saber que existem, né, profissionais, né, para atender toda essa demanda e evitar realmente a exposição que vai levar a danos. Gente, desculpa, vamos que eu acho que eu me embaracei aqui, Sandra. Vou voltar Fala aqui 1, no meu 2, 3 e comentário. termina. Fala 1, 2, 3 e termina o que você falar. Bom, então, 1, 2, termina aqui. Então, deixando o meu comentário, o meu recado final para quem está nos ouvindo, é extremamente importante a gente pensar na nossa saúde auditiva. Zumbido é um sintoma que pode estar relacionado aí a diversas condições que nós já citamos. Ter o conhecimento é extremamente importante para a gente saber onde buscar ajuda, e eu acho que é isso, né? A importância inclusive, desse nosso bate-papo, que foi uma conversa que eu tenho certeza que vai esclarecer a dúvida aí de muita gente. Excelente, é isso mesmo. Então, assim, é cuidar da nossa saúde auditiva, né, para que as consequências ligadas a ela, né, não aconteçam, que é exatamente o caso do zumbido, né? Então, assim, muitas vezes o paciente percebe uma perda auditiva associada, né, por motivos diversos, que foi isso que a gente discutiu, né, aqui ao longo do nosso Zcast. Mas é isso, é cuidar da audição para que a gente evite também o zumbido, né? Então, mesmo não tendo tanta evidência de perda auditiva, isso tudo tem que ser muito bem avaliado, né? Então, acho que a gente deixou isso, e cuidar, né? Avaliar e cuidar, né? Não negligenciar o cuidado, porque a audição ela tem uma importância muito grande, não só na comunicação, mas ao longo do tempo também, né? Ou seja, você evita outras doenças, né? Outras repercussões, cuidando categoricamente da audição. Excelente. Obrigado, Lígia. Obrigado, Sandra. Foi muito bom. Espero que as pessoas que estejam ouvindo gostem e usem essa informação para tratar os seus pacientes ou passar essa informação para... Muito obrigado.